Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre o processo de luto, especificamente sobre a fase 2, que é a barganha. Esse vídeo não é uma série onde eu vou falar detalhadamente sobre as outras fases, mas eu vou só mencionar para que não fique muito vago. Só que se vocês quiserem que eu fale sobre as outras etapas, não tem problema, eu venho aqui e falo, tá? É que essa semana eu acompanhei um processo e achei que um vídeo como esse, de repente, poderia ajudar alguém que esteja passando por esse momento, tudo bem? Bom, a primeira coisa é saber que por luto a gente usa na psicologia uma abrangência maior do que no senso comum. Então é tudo ou qualquer coisa significativa que você tenha perdido ou que tenha deixado de existir. Então, vai desde uma casa que você precisa desocupar, um emprego muito estimado que você foi desligado, um amigo querido que você perdeu contato, um objeto que tenha se perdido de forma física, alguém que tenha deixado a terra por motivo de morte mesmo, ou um relacionamento que tenha acabado. Como eu falo bastante sobre relacionamento, esse é o exemplo que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas de vez em quando, de repente, eu posso falar sobre outros exemplos que vão ajudar a ilustrar e eu acho que fica até um pouco melhor, né? Bom, a gente começa falando de luto, pincelando aí, pelo menos falando quais são essas etapas. A gente começa então pela negação, depois vem a barganha, que é o tema desse vídeo, depois vem a raiva, depois vem a tristeza ou depressão e por fim, o que é o esperado, a aceitação. Cada pessoa tem sim o seu ritmo próprio e a subjetividade é aquilo singular, é quase redundante isso, né? Mas, assim como os grandes marcos do desenvolvimento, nós temos aí alguns indicativos de quando o processo do luto estiver começando a preocupar e até mesmo se tornar patológico. Normalmente é quando o sujeito começa a ter prejuízos sociais. Porque elaborar luto, eu tô mexendo toda vez aqui por causa do fone, mas elaborar luto tendo um trabalho, uma rede de apoio, conseguindo ter alguns momentos de lazer ou prazer, contentamento, conseguindo tocar a vida nas coisas mínimas que se faz, não deixando de lado os cuidados básicos, né, como os de higiene, de alimentação e de sono. Isso é saudável, porque por mais que doa, é importantíssimo dizer, saber sentir e acreditar que é passageiro. Ok? Mas quem está passando por aquele processo pode ter muita dificuldade de passar por isso. Primeiro, porque acabou de sair da primeira fase, que é a negação. Então é difícil acreditar que aquilo realmente aconteceu e que foi perdido ou que é finito, ok? E aí, nesse sentido, a barganha se justifica porque o melhor conceito é a tentativa insana, inconsciente de negociar com o fim eminente. É toda tentativa e busca de reverter o irreversível. Então, aquela ideia, por exemplo, que até a Bíblia, enquanto registro histórico, menciona que Marta e Maria disseram: olha, se Jesus tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Uma referência a Lázaro. É um processo de luto, é um processo de barganha. Então, falas como essa que eu vou mencionar agora ilustram bem, de forma contemporânea, esse mesmo processo. Então, olha, se eu deixar o meu vício, você volta para mim? Se eu chegasse antes, você não teria arrumado as malas para partir? Se eu tivesse feito, o que eu poderia fazer, o que eu poderia negociar, o que eu poderia dar em troca para que você ficasse, para que você voltasse, para que você sequer fosse, para que você reduzisse um pouco dessa dor que está começando a surgir por conta da percepção do resquício da negação, né? Então você vê que o processo de luto, ele é gradativo, ele vai evoluindo. Muito embora seja um processo também que haja flutuações, exceto quando se chega na última etapa, que é a aceitação. Mas quando você perceber que está pensando, sentindo e agindo dessa maneira, é provável que você esteja assim nessa segunda fase, que é a da negação. O que tem de prejudicial nisso? Em primeiro lugar, além da dignidade que se perde,
né? Você vê, por exemplo, é muito triste também de acompanhar pessoas nesse processo. É uma tentativa desesperada e ineficiente, por exemplo, de trocar de lugar. Puxa, eu ficaria doente no lugar do meu filho. Não enterra a minha mãe, eu vou no seu lugar, minha mãe. Quer dizer, é uma tentativa inválida de negociar com o fim. Então, tirando essa questão da dignidade e nos relacionamentos amorosos isso acontece e traz assim um sentimento muito ruim que posteriormente vai trazer um ônus ruim também, negativo, que o sujeito vai ter que tratar em terapia, vai ter que acolher com muito respeito e carinho. Tem várias questões, porque a barganha, obviamente, não é a fase mais complicada, mas é uma fase muito delicada também do luto. Porque quando mal elaborada, o sujeito passa muito tempo nessa fase e evita evoluir para os próximos e tão importantes passos para chegar na aceitação. São pessoas que se recusam a assinar o divórcio, são pessoas que vão dificultar processos que poderiam ser simplificados, que poderiam ser evitados em muitas vezes, desde que você sentisse aquela dor que é sim inevitável, mas que traz todo um prejuízo social que este sim é opcional. Nesse sentido, é muito bom ter uma rede de apoio que te ajude a clarificar os fatos e equilibrar um pouco do que aquilo que a gente chama de sentimento e aquilo que a gente chama, né, emoção e razão, para que a pessoa consiga entender o que está acontecendo. Claro que a realidade é a percepção que cada um interpreta do próprio fato, né? Mas existem ali elementos que são inquestionáveis, mediante a um coração que para de bater, mediante a decisão de alguém que queria partir, mediante a demissão. Já deram baixa na sua carteira, o seu closet está vazio, já não há mais roupa, a fila andou, seguiu. Só que o enlutado que demora para sair dessa fase, ele pode se ver em muitas situações embaraçosas, constrangedoras e, por vezes, patológicas. Então, observe se você tem esse tipo de pensamento, de sentimento e, consequentemente, de comportamentos. Busque ajuda, uma rede de apoio. Tente buscar com o seu terapeuta uma situação em que vocês, através de exercícios e de terapias, de preferências mais dinâmicas, faça com que você elabore com menos dificuldade e muito mais clareza e inteligência emocional esse processo. Fácil nunca será, mas existem, como eu falei, algumas situações que são sim opcionais e o que se quer não é pular de uma etapa para outra, não dá para a gente sair da negação e ir direto para a aceitação, mas fazer isso a fim de ter mais qualidade durante esse processo e fazer de uma forma respeitosa a fim de que doa talvez um pouco menos, a fim de fazer com que o sujeito compreenda e de forma digna também possa elaborar o seu luto. Então é sobre isso que eu vim falar aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a identificar o processo em que você se encontra. Talvez só de eu falar aqui o nome das etapas você tenha se identificado numa outra situação, mas também deve ter se visto, lembrado, né, recordado aí de alguma situação que ilustre bem isso que eu tô dizendo aqui. Tá bom? Eu fico por aqui. Me despeço, até o próximo vídeo, espero que tenha te ajudado e se você estivesse passando por isso, eu espero do fundo do meu coração que o seu luto seja, além de respeitoso, breve.